Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, penúltimo sermão que nós vamos ministrar no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 50. Jeremias capítulo 50. Nós vamos abordar hoje tanto o capítulo 50 quanto o capítulo 51, mas para nós não lermos tudo agora, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 50. Então, 50, do 1 ao 3, diz assim: Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. Proclamem, não encubram nada. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e os seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por essa porção que lemos agora, pelas demais que ainda iremos ler ao longo dessa exposição. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor fale. Então, ó Deus, que as minhas limitações, que os meus pecados, que as minhas falhas e fraquezas não sejam um empecilho, ó Deus, para que a Tua igreja nessa noite seja alimentada pela palavra que vem da Tua boca, Senhor. Então te peço, fale conosco nessa noite, apesar de mim, para a glória do Teu nome. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como eu disse, nós chegamos ao penúltimo sermão da nossa série aqui em Jeremias. Começamos lá no ano passado, já vamos aí para mais de 40 sermões. E o que nós temos na mão agora é o ápice, né? O grande momento dos oráculos contra as nações, que começou com o Egito, passou pela Filístia, por Moabe, por Edom e várias outras nações, mas agora chega o juízo de Deus contra a grande Babilônia. E Babilônia não é apenas mais uma nação entre aquelas que a gente falou. Babilônia é o grande império do seu tempo. É aquela nação que as outras nações olhavam e falavam, contra ela é impossível prosperar. Era ela que dominava o mundo conhecido, né? O mundo do período bíblico. Ela era a grande nação que dominava todas as coisas. E além de ser um grande império, ela também foi o instrumento que Deus usou para julgar o seu povo. Então, Babilônia aqui é o símbolo do máximo poder organizado do ser humano. É a demonstração do poderio que o ser humano consegue angariar organizado. Era isso que ela representava. Só que esse poder agora está sendo julgado. Está entrando no meio dos juízos do Senhor. Aquele Senhor que a levantou, aquele Senhor que a usou como instrumento, agora está se voltando contra ela e vai cobrar dela os seus pecados. Então, o que nós vamos ver ao longo dessa exposição é uma verdade. Deus, o Deus que levanta os impérios, Ele também é quem derruba os impérios. O Deus que julga o sistema do mundo e que no meio do julgamento dos sistemas desse mundo, Ele redime um povo, Ele redime o seu povo. Então agora, nesse começo, nesse texto que nós lemos, nós temos uma declaração direta: Babilônia será derrotada. Verso 2: Anunciem entre as nações e proclamem, e levantem um estandarte, proclamem, não encubram nada, digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror.
O Senhor já começa o seu oráculo declarando que ela será completamente destruída e que seus deuses serão humilhados. Porque pense, o Nabucodonosor, o povo de Babilônia, quando estava prosperando contra todos os povos, eles entendiam que era uma luta entre deuses tribais, entre deuses regionais. Então, cada vez que Babilônia prosperava contra uma nação, ela prosperava contra os seus deuses. A visão que eles tinham era que os seus deuses eram superiores aos outros deuses. E quando o Senhor usa a Babilônia para destruir Judá, o que eles pensam é que Marduk é maior do que o Senhor. Bel é maior do que o Senhor. Isso fica no coração dos babilônios. Essa era a crença do povo. Então Deus agora está declarando: olha, esses deuses serão humilhados, eles serão envergonhados. Veja no verso 23 do capítulo 50 o que Deus diz: como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra, como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Deus chama Babilônia de o martelo das nações. As nações o viam como um instrumento de opressão, de esmagamento mesmo. Ele esmagava as nações, ele dominava territórios, ele impunha a sua força e não tinha exército que pudesse resistir a eles. Parecia uma nação completamente invencível. Mas o que Deus está declarando é que agora esse martelo que ninguém conseguiu vencer, esse martelo que ninguém conseguiu subjugar e impedir, esse martelo agora está quebrado, porque o Senhor agora está se voltando contra ele. No capítulo 51, versos 7 e 8, avance aí, e nós vamos passear um pouco pelo texto, tá, meus irmãos? Porque vai ficar de trabalho de casa você ler os 2 capítulos inteiros, porque senão nós perderíamos aqui muito tempo lendo o texto inteiro. Mas o que vamos abordar aqui é a compreensão total de todos esses oráculos, né, que foram levantados contra a Babilônia. 51, dos versos 7 a 8. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente, a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela, tragam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Então aqui Deus declara: olha, ela vai cair subitamente, embora ela tenha sido um cálice de ouro, né, um copo de ouro nas mãos do Senhor, usado para embriagar as outras nações, usado para subjugar as outras nações. Deus agora está declarando que o seu fim será repentino, será uma queda súbita, algo que parecia impensável, algo que parecia inimaginável. Nenhuma criatura que vivesse naquele tempo, naquela época, poderia olhar para a Babilônia e pensar que ela iria cair repentinamente. Mas é isso que Deus está declarando. E Deus diz mais, versos 24 a 26 do capítulo 51. Avance mais um pouquinho. 24, 26. Do capítulo 51, tá? Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora que destrói a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra, para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Veja, Deus está dizendo que está punindo eles por aquilo que eles fizeram contra Sião, contra Judá. Aí você pode parar para pensar, mas eles não fizeram isso porque Deus quis? Eles não fizeram isso porque o Senhor determinou que eles iriam ser instrumento de juízo? Como eles podem ser condenados por causa disso? É porque no coração deles, eles não estavam fazendo isso porque estavam obedecendo ao Senhor.
Na mente de Nabucodonosor, na mente dos governantes, dos príncipes, dos soldados de Babilônia, eles não estavam a serviço do Senhor, eles estavam a serviço da sua ganância, do seu desejo de conquista, do seu desejo de dominar aquela região. Então, eles, embora estivessem sendo usados por Deus, a intenção do coração deles não era uma intenção de servir ao Senhor, era uma intenção de satisfação própria. Eles estavam buscando os seus próprios interesses, eles estavam buscando fazer a sua própria vontade. Deus é que estava usando eles nessa ganância, nessa ânsia de dominar a região para castigar as nações que ele queria. Mas agora Deus se volta para poder dizer para eles: olha, vocês vão ser cobrados por aquilo que fizeram. Nós ainda vivemos num mundo que se impressiona com o poder, se impressiona com estruturas, se impressiona com organizações, se impressiona com influências. Mas Jeremias está nos lembrando aqui que tudo que parece inabalável nesse mundo é passageiro. Não há poder, não há nenhuma estrutura, não há nenhum sistema nesse mundo que vá prevalecer. Deus é quem vai levar a cabo todos os seus planos. Então não importa quem você veja crescendo, não importa que nação você veja prosperando, não importa que nação você veja que está dominando, aquela nação que você olha e parece que ninguém pode ir contra ela, não se impressione, porque isso só acontece porque Deus está fazendo acontecer. E no momento em que Deus determinar que isso vai cessar, vai cessar. É só você olhar a história e ver quantas nações já foram dominantes no mundo, quantos impérios já se levantaram. Só que na Bíblia nós já vimos alguns, nós já vimos o Egito como um grande império, nós já vimos a Assíria como um grande império, nós estamos vendo Babilônia como um grande império, depois nós vamos ver Roma como um grande império. E onde estão essas nações hoje? Onde está esse poderio hoje? Então, qualquer nação que se levante ao longo da história e se torne um grande império é passageiro. Não devemos nos impressionar. Deus está julgando aquilo que ele usou, porque Babilônia foi usada por Deus. Volte aí 51, 20 e 23. Vamos falar do martelo de novo. 51, 20 ao 23. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você despedacei homens e mulheres, despedacei velhos e jovens, despedacei rapazes e moças. Por meio de você despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e autoridades. Babilônia declaradamente foi um instrumento do juízo de Deus. Jeremias está dizendo com todas as letras: se você fez o que fez, se você conseguiu o que você conseguiu, se você prevaleceu como você prevaleceu, tudo isso porque você estava sendo usada por mim, você foi um instrumento nas minhas mãos, você era um instrumento que eu estava segurando, mas agora Deus se volta contra você. Volte um pouquinho aí, capítulo 50, versos 14 e 15. Capítulo 50, versos 14 e 15. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam com ela o que ela fez com os outros. Elimine da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita, por causa da espada do opressor. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Vejam,
novamente, nós vemos Deus declarando a ruína de Babilônia. O grande martelo, o copo de ouro do Senhor, agora está vendo o momento do seu juízo. O que isso significa para nós, meus irmãos? Nós precisamos entender que ser instrumento de Deus, ser usado por Deus, não é garantia de estar em paz com Deus. Podemos ver nações prosperando e acharmos, olha, essa nação deve ser amiga de Deus, essa nação deve ser uma nação abençoada por Deus, por quê? Porque faz a sua vontade, porque faz o seu propósito, porque cumpre os seus desígnios. Não. O que Jeremias está nos mostrando aqui é que Babilônia cumpriu o seu propósito, mas o seu coração era orgulhoso, o seu coração era violento e autossuficiente. Eles estavam agindo por causa própria, eles não estavam fazendo o bem ou a vontade do Senhor. Então, olhando para a prosperidade de Babilônia, poderia se achar erradamente que o Senhor estava em paz com ela, que o Senhor avalizava os seus métodos, que o Senhor estava de acordo com as suas intenções, mas isso não é verdade, porque agora o juízo se volta. Deus não ignorou os pecados de Babilônia, Deus não ignorou a violência de Babilônia, Ele usou essa violência, Ele usou esses interesses, mas agora Ele vai julgar, porque Deus não deixa nenhuma injustiça impune, Deus não deixa nenhum pecado sem julgamento, e no momento certo, agora ele se volta. Então, nós precisamos entender que Deus pode usar pessoas, Deus pode usar sistemas, Deus pode usar estruturas imperfeitas e pecaminosas, Ele pode usar isso, mas isso não significa que Deus aprova isso. Isso não significa que Deus está de acordo com isso. Em algum momento, Deus vai julgar essas coisas. Então, mais uma vez, não observe as estruturas desse mundo, não observe os poderes desse mundo, e não pense que pelo fato delas estarem prevalecendo, pelo fato delas estarem de pé, de maneira que parece que nunca vai cair, não pense que é porque elas estão de acordo com a vontade de Deus. Deus, no seu momento, Ele vai se voltar para julgar todos aqueles que Ele usou, mas que estão nos seus pecados. Terceiro movimento desse texto, desses capítulos, é nos mostrar que enquanto o sistema está caindo, enquanto os poderes estão ruindo, Deus está redimindo o seu povo. São mensagens de juízo, e você vai ler o capítulo 50 e 51, eu sei que você chegar em casa você vai ler, mas no meio desse juízo, no meio de todas essas declarações que Deus faz contra a Babilônia, também encontramos aqui várias declarações de redenção, declarações de esperança. Volte aí capítulo 50, vamos ler os versos 4 e 5. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Você vai encontrar declarações como essa também no meio dos juízos que Deus está derramando sobre Babilônia. O povo vai retornar, o povo vai se voltar para Deus, e Deus vai redimir o seu povo. Verso 20 do capítulo 50. Veja o verso 20 do capítulo 50. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Percebam que os pecados e as iniquidades de Judá não serão encontrados, não é porque eles não cometeram, não é porque eles não existiam. Os pecados existiram, as iniquidades existiram, mas elas não vão ser encontradas, por quê?
Porque Deus os perdoaria. Então, o perdão do Senhor iria alcançar a nação. E ele está fazendo aqui referência à aliança que ele já havia proclamado no capítulo 31. Então, Deus está no meio desse caos, porque nenhuma transição de poder é calma, nenhuma transição de poderio de exércitos é calma, sempre é algo caótico, sempre é algo que envolve guerras e violência, mas no meio desse caos, dessa troca de poderio mundial, Deus está também redimindo o seu povo. Deus não apenas vai trazer o seu povo de volta, Ele está declarando que vai solucionar o problema do pecado. Ele vai solucionar aquilo que tem separado o seu povo dele, desde sempre, o seu pecado. Então ele faz um chamado, capítulo 51, versos 5 e 6. 51, versos 5 e 6. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo de vingança do Senhor, e Ele lhe dará o castigo que ela merece. Deus aqui está declarando, olha, o Senhor não está morto. Não pense que porque Judá foi destruído, não pense porque a Babilônia destruiu, que eu estou morto, que vocês estão viúvos, que vocês estão sem o seu Deus. Eu estou aqui, foi Ele que conduziu toda essa história, e agora Ele vai se voltar contra a Babilônia. Então Deus está declarando para o seu povo que Ele não apenas vai derrubar o sistema que Ele mesmo levantou, mas Ele está dizendo que vai restaurar o seu povo, que vai redimir o seu povo em meio a essa guerra. Enquanto Babilônia vai cair, o seu povo vai ser reunido. O seu povo será reunido, o seu pecado será perdoado e a sua aliança será renovada. Então veja que Deus está fazendo tudo isso no meio de um caos, no meio de uma guerra, no meio de uma conquista. Nós, irmãos, não devemos achar que o mundo vai melhorar. Nós não precisamos, a nossa esperança não passa pelo mundo melhorar. Nós não precisamos que o mundo melhore. Nós precisamos é que Deus nos redima. A nossa esperança está em restaurar nosso relacionamento com Deus. A nossa esperança não está em acabarem as guerras no mundo, em termos de estabilidade econômica, em termos de estabilidade geopolítica. Nossa esperança não está em nada disso, porque Deus está restaurando o seu povo no meio do caos. Então o mundo pode estar em guerras, e vai ser assim, meus irmãos. Porque quando nós vemos as descrições dos últimos dias, quando nós vemos, quando o homem da iniquidade se levantar, quando o anticristo se manifestar, nós vemos que será algo difícil, e temos várias representações disso. Isso quer nos dizer que o nosso Deus vai nos redimir em meio a todas essas coisas. Já tive que conversar com irmãos que estavam assustados, né? Porque ficam vendo esses vídeos aí no YouTube, tem um monte de gente louca aí no YouTube falando, né? De tantas e tantas teorias da conspiração e de coisas que fulano, presidente tal é o anticristo, e que o presidente tal, e que vai se manifestar tal coisa, e que a guerra, e começou a ficar assustado, e eu falei para ele, querido, olha só, se não for agora, vai ser em algum momento. A gente não precisa ficar preocupado se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, quando vai acontecer. Eu não estou preocupado, porque você tem que ficar preocupado na hora que a trombeira tocar, na hora que o Senhor chamar, a gente tem que ir. É isso que a gente tem que estar pensando. A gente tem que estar preocupado se o mundo vai ficar pior ou vai ficar melhor, se vão perseguir a igreja ou não. É claro que ninguém quer a perseguição, mas nós não devemos estar com os nossos olhos colocados nessas coisas, porque Deus redime o seu povo no meio do caos. Deus redime o seu povo no meio de um mundo caído. Ele não precisa fazer o mundo virar o paraíso para nos salvar. Não temos nenhuma garantia disso e não temos nenhuma necessidade disso.
Assisti um filme essa semana, não sei se você já ouviu falar, o nome do filme é Silêncio. Recomendo que você assista, mas já vá sabendo, é pesado. O nome do filme é Silêncio, e não é à toa, conta a história de 2 missionários que foram para o Japão no século 17, no momento de maior perseguição contra os cristãos. E, meus irmãos, são coisas terríveis. E o que nós vamos ver é que esses missionários são padres, não são protestantes, são padres católicos. Eles precisam lidar com isso em meio ao silêncio de Deus. Chega um momento que um dos padres fala, meu Deus, porque ele achava que tudo ia ficar bem, que tudo ia ficar legal. E ele vai vendo tudo sendo destruído e tudo caindo diante dos seus olhos. E nós podemos passar por situações assim, meus irmãos. Nós não desejamos, nós não buscamos, mas nós devemos estar preparados. Eu vi esse filme e pensei, eu estou muito longe de ser crente. Porque eu não consegui me imaginar vivendo aquelas situações. Talvez Deus me dê uma graça, né? Porque quem nos sustenta é a graça de Deus. Então, talvez por eu não estar vivendo num momento que necessite daquele tipo de força, eu não consigo me imaginar dessa forma. Mas eu creio que o nosso Deus nos sustentará no meio dessas coisas. Porque não é na nossa força. Não é no nosso poder. Então, quando eu olho para uma situação como essa, e você, quando assistir o filme, talvez se sinta como eu, mas saiba que não é mérito nenhum do ser humano passar e resistir por situações como essa. É a graça de Deus que sustenta. Então, é normal que a gente pare e olhe para essas situações e pense, eu não consigo. Por quê? Porque a gente não consegue mesmo. Não está em nós essa força, não está em nós essa capacidade. Agora, se Deus nos colocar numa situação tal, Ele próprio estará conosco lá. Ele próprio sabe o que é sofrer. Nenhuma das torturas pelas quais os cristãos passam são novidade, porque o próprio Cristo passou pelos piores tipos de tortura. Então Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é sentir desespero. Porque ele, no Getsemane, ele ora e a palavra diz que ele chega a suar gotas de sangue. Diante daquilo que esperava ele. Mas ele perseverou, porque ele é Deus. E esse Deus que perseverou no Getsemane é o Deus que nos sustenta no meio dessas coisas. Então nós não precisamos colocar as nossas esperanças em que o mundo melhore. O mundo pode piorar, o mundo pode ficar mais hostil, o mundo pode ficar mais violento, mas ainda assim, esse mundo não tem poder contra o nosso Deus. Esse mundo cairá, ele vai piorar antes de cair, mas vai cair. A mesma sensação que existe com a presença de Babilônia é a sensação que nós devemos ter. Babilônia era uma força destruidora, uma força violenta que atemorizava as demais nações. Mas quem tem o coração colocado no Senhor sabe que essa nação não é mais forte do que o Senhor. E o Senhor está agora mostrando isso, que essa nação também vai cair, essa nação também vai passar. E percebam que Babilônia se torna uma referência para algo maior. Lá em Apocalipse capítulo 17, vamos lá, Apocalipse capítulo 17. Olha a referência que Deus usa para falar dos sistemas desse mundo. Apocalipse capítulo 17. Quando ele vai falar da vitória do Cordeiro, quando ele vai anunciar o fim de todas as coisas, quem ele usa como exemplo? Quem ele usa como referência? Vamos ler a partir do verso 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha.
Vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Leia comigo. O que está escrito lá? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Babilônia se torna uma referência para nós vermos os poderes desse mundo. Babilônia se torna uma referência dos poderes e dos sistemas desse mundo. Todos os poderes e todos os sistemas desse mundo que se opõem a Deus, que se opõem ao Senhor, são chamados de Babilônia. E no livro da nossa grande vitória, no livro do grande fim da história da redenção, lá em Apocalipse, está nos dizendo que essa Babilônia também vai cair. Da mesma forma que essa Babilônia cai em Jeremias, que essa nação que dominou aquela região durante muitos anos e que oprimiu as nações caiu, Deus está nos dizendo que todos os sistemas desse mundo, todos aqueles que foram contrários a Deus e que se sentiram poderosos, que se sentiram grandes e que acharam que poderiam vencer o Senhor e serem maiores do que Deus, esses sistemas também vão cair. Não há nenhum sistema que venha contra Deus na história que permaneça de pé. Tudo que se levanta contra Deus vai cair. Tenha certeza disso. Então, esse texto, meus irmãos, nos coloca diante de 2 realidades. Nós temos aqui um sistema sendo julgado. Nós temos Babilônia como um sistema, como um poder sendo julgado. E nós também temos, em meio a esses juízos, um povo que será salvo. Um povo que será redimido. Mas como é possível, se tanto um quanto o outro são pecadores? Porque Judá não era menos pecadora do que Babilônia. Judá não era inocente diante de Babilônia. Então, por que Deus julga um com justiça e salva outros? Isso só é possível, meus irmãos, por causa da cruz. Em Cristo, todos aqueles que se voltam para Cristo têm os seus pecados perdoados. Todos aqueles que se submetem ao Filho, como diz no Salmo 2, todos aqueles que beijam o Filho, todos aqueles que confessam os seus pecados e confiam no Filho, eles têm os seus pecados perdoados e a sua salvação garantida. Porque Cristo fez o que nenhum império pode fazer. Os inimigos que Jesus venceu, os inimigos que Jesus derrotou, nenhum império pode derrotar, nenhum sistema pode derrotar, nenhum poder desse mundo pode vencer. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Ninguém tem esse poder. E Jesus estabeleceu um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus jamais será abalado. Então, Babilônia aponta para os sistemas desse mundo que serão derrotados. E na cruz nós temos a vitória do Filho de Deus e de todos aqueles que se refugiam no Filho de Deus, todos aqueles que se rendem ao Filho de Deus, encontram o perdão dos seus pecados. E por isso, não passam pelo juízo que cai sobre Babilônia. Judá não é redimido pelos seus méritos, Judá não é redimido pelas suas boas ações. Não, Judá acabou de ser julgado por causa dos seus pecados também. Mas Deus está perdoando os pecados do seu povo. Nós podemos confiar que o nosso Deus
que enquanto nós estamos refugiados em Cristo, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados e nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus e isso não vai mudar. 4 aplicações, meus irmãos, baseadas nesse texto da queda de Babilônia. Primeira coisa, não confie naquilo que parece invencível. Nós podemos olhar para situações nessa vida, para coisas, para pessoas, para nações, para sistemas, para poderes, não importa o que seja, qualquer coisa que você pense que pode colocar as suas esperanças, vai cair. Qualquer poder, qualquer influência desse mundo, tudo que é humano vai cair. Então jamais se engane, não deixe que o seu coração leve você a depender, a confiar em nada, por mais que pareça certo, por mais que pareça invencível, por mais que pareça algo que não vai cair, porque Babilônia também não parecia que ia cair, e caiu. Segunda coisa, não confunda utilidade com aprovação. Babilônia foi usada por Deus, mas ainda assim não estava de acordo com a vontade de Deus. Ser usado por Deus não é o mesmo que andar com Deus. Muitas pessoas, muitas situações, muitos poderes, muitas instituições, muitos países podem parecer que andam com Deus pelo fato de estarem sendo usadas por Deus. Mas é perfeitamente possível ser usado por Deus e não andar com Deus. Balaão não andava com Deus. Babilônia não andava com Deus. A Assíria não andava com Deus. Mas foram usados por Deus. Isso não significa que há acordo entre eles e Deus. Não confunda, então, utilidade com aprovação. Não confunda o fato de Deus usar uma coisa com o fato de Deus aprovar essa coisa. Terceira coisa, não construa a sua vida dentro de Babilônia. Não cultive, não viva segundo a lógica desse mundo. Porque esse mundo é caído, esse mundo é falho, esse mundo é condenado por Deus, ele já está debaixo da ira de Deus. Então, não construa a sua vida de acordo com a lógica desse mundo. Nós cristãos, cada dia que passa, nós ficamos mais parecidos com as pessoas desse mundo. Não é possível mais perceber a diferença entre nós, porque se nós tomamos um café na praça ou lá perto do nosso trabalho, conversando com os nossos amigos, parece que nós queremos as mesmas coisas, nós estamos trabalhando pelos mesmos objetivos, nosso tempo é gasto da mesma maneira, as nossas preocupações são as mesmas, os nossos desejos são os mesmos, e eu não estou falando de coisas terríveis, não estou falando de nós estarmos cometendo grandes e terríveis pecados, não. O que eu estou dizendo é que nós estamos cada dia mais querendo as mesmas coisas que o mundo quer. Nós estamos cada dia mais trabalhando pelas mesmas coisas que o mundo trabalha. Nós estamos ansiosos pelas mesmas coisas. Nós queremos receber as mesmas bênçãos, as mesmas benesses. Eu estava vendo esses dias um vídeo, eu não sei qual foi a origem, parece que agora está na moda, né? Você coloca uma pessoa contra 30 não sei o quê. Não sei se vocês já viram isso, né? Um debate que fica uma pessoa no meio e várias pessoas contra. E tinha um rapaz cristão debatendo com um monte de gente que não era cristã. E diante dele estava colocada uma travesti, uma mulher trans. E essa mulher trans dizendo para ele que tudo que ela tem foi uma entidade lá que deu. E ela disse, eu não queria dinheiro, eu queria uma família. E eu entendo a dor dessa mulher, ou desse homem que se entende como mulher. Foi expulso de casa com 12 anos por causa da sua sexualidade. Os pais não aceitaram. Foi morar na rua por causa disso. Sofreu violência atrás de violência para poder comer. Então a dor é real. Só que ela encontra acolhida, não na igreja, ela encontra acolhida em outra religião.
E ela atribui a essa religião e a essa entidade o fato de agora ela ter uma família, dela ter uma casa. Ela diz: eu não sou rica, mas eu tenho um filho. Então ela queria uma família. E ela fica feliz, porque quem atribuiu a ela atribui o fato de ter essa família a essa entidade. E o rapaz cristão ficou sem resposta para ela. Mas tem uma resposta. As prisões que os inimigos nos colocam nem sempre são prisões ruins, porque os olhos dela estão colocados nesse mundo. E às vezes os nossos olhos também estão colocados nesse mundo. Talvez esse rapaz tenha ficado sem resposta, porque ele olhou para a dor que ela sofreu, e olhou para a vida que ela estava tendo agora, e achou: meu Deus, o que eu vou dizer para ela agora, se ela realmente melhorou de vida? A resposta é: Jesus não morreu para a gente melhorar de vida, meus irmãos. Jesus não morreu para nós termos uma vida melhor nesse mundo. Jesus morreu para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a eternidade com Ele. Essa mulher trans, por mais que ela seja feliz nessa vida, essa entidade não tem o poder de dar o perdão dos seus pecados, e ela, se continuar nesse caminho, ela vai passar a eternidade na destruição. Essa que é a verdade. Então, meus irmãos, nós podemos passar uma vida miserável nessa terra, e as pessoas olharem para nós e perguntarem: cadê o Deus dele? Cadê os Deus dela? Mas o nosso Deus não morreu para nós termos uma vida melhor nessa terra. Se a gente passar uma vida de dores, o nosso destino é que importa. Então não importa ter uma vida maravilhosa, sonhos realizados nessa terra, se ao final nós formos rejeitados por Deus. O que importa é nós estarmos na família de Deus. E aí sim, podemos ter dores e alegrias, não importa. O que importa é que o nosso destino está selado e nós passaremos a eternidade com Deus. Então parece que nós estamos mais preocupados hoje em construir a nossa vida dentro de Babilônia. Parece que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter uma boa vida dentro de Babilônia. Mas não. Ele diz no texto: fuja de Babilônia. Nós devemos fugir de Babilônia. Nós não devemos encontrar os nossos prazeres nesse mundo, nós não devemos encontrar os nossos sonhos nesse mundo. Os nossos valores não podem ser os valores desse mundo. Nós devemos estar buscando coisas diferentes, tendo valores diferentes, objetivos diferentes. Porque se a única diferença entre nós e as pessoas do mundo é que nós frequentamos a igreja no domingo, tem algo muito errado na nossa vida. Muito errado. Então não construa sua vida dentro da Babilônia. Essa é a terceira aplicação. Quarta, coloque sua esperança no que não pode ser abalado. Toda a sua esperança, toda a sua felicidade, toda a sua alegria, tudo da sua vida deve estar colocado em Deus, porque o reino de Deus é o único reino que permanecerá. Não há nenhum outro reino que vai permanecer. Todos os demais serão destruídos, e só haverá um rei, e só haverá um Senhor, e só haverá um reino, e esse reino é o do nosso Deus. Então a nossa vida deve estar colocada lá, porque é lá que nós temos segurança, e independente do que passemos nessa terra, nós sabemos que o nosso lugar é na Nova Jerusalém, porque o Senhor nos deu a Nova Jerusalém quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, para concluir, o que nós temos aqui nos capítulos 50 e 51 de Jeremias, mostra um mundo em colapso, mostra uma grande nação que dominava todos aqueles territórios, sendo conquistada, sendo destruída. O maior império da terra vai cair. Aquilo que parecia definitivo desaparece. E no meio daquela incerteza inteira, porque toda vez que uma nação cai, grandes incertezas se levantam sobre o mundo. A geopolítica se torna algo muito preocupante. Quando uma grande nação cai, uma grande nação perde o seu poder e uma outra nação se levanta, muitas incertezas, muitas preocupações. Mas nós sabemos que tem uma coisa que permanece.
Deus continua sentado no seu trono. Deus continua sendo o soberano das nações. Não importa se é a Síria, se é o Egito, se é a Babilônia, se é Roma, não importa quais impérios estejam dominando no mundo, nós sabemos que o nosso Deus continua sentado no seu trono. Então não desvie o seu olhar. Nosso Deus está dominando todas as coisas e Ele está redimindo o seu povo. A sua vida está nas mãos do soberano das nações. Confie nele, descanse nele e não se preocupe com o caos que o mundo pode se tornar. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado. Obrigado porque a tua palavra não nos deixa razões para temermos. O mundo ao nosso redor vai se agitar, porque o Senhor nos mostrou ao longo da tua palavra e ao longo da história bíblica que o mundo se agita. Nações se levantam, nações caem, guerras acontecem, povos se entendem superiores e caem. E há um caos, porque esse mundo está vivendo em meio ao pecado e debaixo do teu juízo. E a tua palavra diz que esse mundo vive debaixo da tua ira. E a tua ira se manifesta, porque o Senhor entrega os homens aos seus próprios desejos. O Senhor entrega os homens às suas próprias maldades, às suas próprias paixões. Então nós não podemos nos admirar de olhar ao redor e vermos um mundo caótico, um mundo violento e mau. Que o nosso coração não se abale com isso. Que nós, nessa noite, tenhamos aprendido com Jeremias e com a tua palavra, que nada vai mudar o fato de que o Senhor governa o mundo, e que o Senhor tem o seu povo nas suas mãos, que o Senhor tem o seu povo guardado por ti, e que a vida eterna que o Senhor nos concedeu, ninguém pode tirar. Podem até nos matar nessa terra, podem até nos tirar a vida nessa terra, mas a morte não nos reterá, porque o seu Filho venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos que como ele ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Aleluias. Muito obrigado, Deus. Obrigado por nos dar uma vitória que não pode ser tomada. Obrigado, Senhor, por nos dar uma alegria que não pode ser roubada. Que esse mundo caótico não nos confunda, Senhor. Que esse mundo caído não nos faça tirar os olhos do lugar devido. Que os nossos olhos estejam colocados no teu trono, que é inabalável. No teu reino, que é invencível. E que possamos encontrar a força necessária para superar a vida nesse mundo. Porque o Senhor não nos prometeu que esse mundo nos seria bom. O Senhor não nos prometeu que teríamos uma boa vida nessa terra. O Senhor nos garantiu que nós teríamos aflições. Também nos disse que seríamos felizes, bem-aventurados, se fôssemos perseguidos por causa da justiça. Então, ó Deus, tira os nossos corações das ilusões que Ele mesmo cria. Tira, Senhor, o nosso coração das mentiras que Ele mesmo inventa. E que nós possamos crer na Tua palavra, sabendo que nesse mundo teremos aflições, mas que esse mundo foi derrotado pelo Teu Filho na cruz. Obrigado, Senhor. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.